Tiago, você acredita que hoje qualquer brasileiro, independente da renda, poderia atuar de alguma forma em investimentos, ter seus investimentos que não fosse na bendita poupança? Eu diria que hoje nunca foi tão acessível a investir e buscar informações de investimento, né? Porque eu me lembro quando eu comecei lá atrás, né? O Fábio nem era nascido, né? Você tem quantos anos, Fábio? 34. 34. Tá quantos anos, Tiago? Tô com 37, só Tá um pouquinho perto, mais tá velho. perto. Caramba, eu falo, não era nem nascido, você tá com cara de criança, hein, Fábio? Agora Vai você ter ficou elogio, feliz, ó, hein? foi elogio. Mas eu Depois cortei comecei... o cabelo, ela ficou nesse esquema agora. Tá bonito. Eu comecei, cara, a investir em 2003 e para ver a cotação do que eu tava comprando, ou era ligando na corretora, né, que você tinha para comprar, você tinha que ligar, não tinha home broker, não tinha nada disso, tinha que ligar mesmo, né? Ou você via na Bloomberg a cotação passando, né, que tinha 15 minutos de atraso ali, você tinha que ficar esperando passar a sua ação, né, porque ficar passando em ordem alfabética, né? E daí se você queria saber a cotação da Petrobras, tava na letra A de Ambev, você tinha que ficar esperando uns 5 minutos ali até chegar para saber a cotação. Ou, por incrível que pareça, no jornal do dia seguinte, cara. Então, nessa época, para ter informação de preço era isso. Imagina informação do que é um fundo imobiliário. Nem tinha fundo imobiliário, né? Ou o que é uma ação, como precificar uma ação. Tinha muito pouca informação, não existia nem YouTube, né? Não tinha informação de nada. E como é que você entrou nessa área? Sem ter informação de nada? Sua formação? Eu dei sorte. Bom, vamos lá. Eu com 17 anos, eu comecei a ver, pô, o que eu vou fazer da vida, né? De profissão. E naquela época tinha a primeira eleição do Lula, né? Tinha acabado ia ter, ou já tinha tido, e só se falava numa coisa no Jornal Nacional, né? Pô, Ibovespa, dólar cai, dólar sobe, e o famigerado risco país. E eu era novo, tinha uns 17 anos lá para 2002 para 2003. Eu falei, pô, o que é isso, né? Deixa eu tentar entender, né? E daí fui numa livraria lá perto do meu colégio, que também era perto da minha casa, ali para quem é aqui de São Paulo talvez vai saber, no Vila Lobos, Shopping Vila Lobos. Sei, né? Zona Oeste. Fica ali perto de Pinheiros e tal. Da Lapa, né? Ali Pinheiros, Alto de Pinheiros, perto da Lapa. E eu estudava no Santa Cruz, e daí eu, pô, deixa eu ir aqui na seção de economia, investimentos, né? Teu pai não era dessa área? Então, meu pai, ele trabalhava na Sadia, né? Que legal. E daí teve uma época que ele foi como é que se fala? Para a fundação, né? As empresas têm seu fundo de pensão, Tá. e lá ele teve contato, de fato. Ele foi um cara que me ajudou Tá. bastante com conhecimento. Ele era um executivo da Sadia e assumiu uma fundação da própria Sadia, dos próprios funcionários. Para gerir lá. Para gerir o patrimônio dos funcionários. Legal. E acho que ele ajudou bem lá na época dele. E nessa época ele teve os primeiros contatos com ações, porque ações não era tão popular na década de 90. Nada, por isso que eu Né? pergunto, né? Devia Só ter o Barça investir. Devia Não, ter. o Barça tava lá, Já tava. fazendo já tava, dinheiro já. Não, já estava desde a década de 60 aí, né? Mas naquela época era muito menos popular do que é hoje, que ainda é pouco popular. Eu me lembro que devia ter, vou chutar um número aqui, mas devia ter uns 50 mil investidores naquela época na Bolsa. Nossa Hoje tem 5 milhões. Então, você ter contato com investimentos, e meu pai teve o primeiro contato dele com ações nessa época, acho que foi de fato um diferencial. E meu pai era um leitor, vamos dizer assim, ávido. Foi um dos primeiros caras a comprar livros da Amazon na década de 90, comprava, chegava aqui. E daí ele falou, pô... Você ele fundou falou, a Amazon aqui no não Brasil. fundou não, mas ele pode ser. E daí ele falou, pô, eu tô agora no fundo de pensão, preciso entender um pouco aqui, deixa eu ver o que tem aí de investimentos e tal. E deu de cara com um livro de um cara chamado Warren Buffett, que naquela época ele era um grande investidor, mas ele assim, não era tão rockstar quanto popstar quanto Não, é o hoje. mais rico do mundo, né? Não, acho que ainda não devia ter nem nos top 10, apesar de estar numa trajetória ascendente, né? Mas ele não era um cara tão rockstar e popstar quanto é hoje. No começo da década de 90, né? Assim, investimentos era uma coisa underground, vamos dizer assim, já mesmo nos Estados Unidos, hoje tem uma popularidade maior, e no Brasil então nem se fala. E ele teve contato com esse cara, comprou os livros dele. Eu acho que ele conseguiu também as cartas da Berkshire Hathaway, indo atrás lá do relação com investidores do negócio. Estudou e aprendeu um pouquinho e falou, pô, Era foda, cara. Autodidata absurdo. Ligeiro. Eu também sou um pouco assim. E daí ele começou a aplicar aquilo num pequeno clube de investimentos dele, daí ele criou um segundo clube, daí eu comecei a tocar esse clube também, isso 2002 para 2003, né? Que era essa época aí
que eu estava buscando o que fazer da vida profissionalmente, porque tem muito jovem que tem dúvida no que vai fazer, Claro. tem gente que tem dúvida até depois, né, dos 30 anos, né, o Fábio aí Quanto pode mais falar. com 17. É, Sim, com 17, mas eu sempre me identifiquei com isso, com análise de investimentos. Eu comecei a tocar esse clube e segui essa filosofia de investimentos de valor, né? O Value Investing, que é o que o Warren Buffett sempre preconizou e executou. Eu fiz isso num clube de investimentos, que depois virou um fundo, né? E é basicamente essa a minha história. E você fez faculdade na área? Eu fiz administração na GV, Legal. é isso, na formação. Eu tava Melhor vendo lugar pra até, faculdade. pegando até essa história do Thiago, que ele trouxe fator sorte. Até fiz uma pergunta, Cariani. Tava lendo num livro falando do Bill Gates, que ele deu a sorte de, na escola dele, ter um computador, assim, em toda a região tinha só numa escola, e era dele, o Bill Gates. Então, tem o fator sorte. O quanto Sim. você acha que o fator sorte, Cariani, interfere no sucesso? Cara, eu já fiz. O Caio Carneiro uma vez me fez essa pergunta e eu falei pra ele o seguinte: que as pessoas falam que não existe sorte. Não, tem sim um pouco, cara. Eu uso o termo estrela. Você tem que ter um pouco de estrela. Você tem que ter resiliência. Você tem que ter muita vontade, né? Muita vontade, disciplina, que é o meu sobrenome. Mas se você também não tiver estrela, as coisas precisam conspirar um pouco. Óbvio. Tudo que você faz todos os dias é a base, mas também tem que ter um pouco de estrela. Concordo. verdade? Também Mas acho. às vezes também na acho. vida dá azar também, você tem que... Dá azar também, exatamente. Você tem que se virar, né? Tem que se virar. E aí você começou nesse clube de investimento que virou um fundo. Isso. Nossa senhora. E Eu aí peguei uma foi- época foi próspera, pegando. porque o Ibovespa subiu bastante e as ações que a gente investia, que eram mais small cap, subiram até mais. E de 2003 a 2008 eu não sabia o que era uma crise, né? Meu clube lá dava quase 40% ao ano, o Ibovespa dava uns 30%. E eu achava que, porra, eu era um gênio até vir a crise de 2008 e dar uma lição para um jovem de 22 anos, 22 para 23, que é o que eu tinha na crise de 2008.